Paz e graça a todos, mais um dia de ministração acerca do propósito à arca. E hoje eu venho fazer um convite, primeiramente, a todos que estão participando desse projeto, a todos que estão acompanhando as ministrações. Domingo nós encerraremos esse projeto com a graça de Deus. E eu quero convidar cada um que está participando, acompanhando, a estar aqui no culto presencial. Eu creio que será uma bênção. Tenho orado, tenho jejuado, tenho buscado a Deus sabedoria e discernimento por esse dia, e eu creio que o Senhor, Ele ouve as nossas orações, né? E muitas famílias serão ricamente abençoadas, não porque nós merecemos, mas porque Deus é bom o tempo todo. Então, você que tem acompanhado, você está mais que convidado. Às 8h30 nós estaremos iniciando o café, às 9 horas daremos início à ministração e traga alguém da sua família, convide alguém da sua família. Se não for possível da sua família, convide algum vizinho, algum amigo, mas não venha sozinho. Traga alguém para ser abençoado da mesma forma que nós seremos. Hoje o tema da ministração é como lidar com as perdas. E também recebe o título de lealdade. Então nós temos aí 2 temas dentro de uma mensagem. Como lidar com as perdas e o que é ser leal, né? O que é ter lealdade. E para isso eu vou estar lendo lá o texto em Ruth, no livro de Ruth, o Antigo Testamento. Lá no capítulo 1, eu vou estar fazendo a referência de 2 versículos. O versículo 16 e o versículo 17. Conta um pouquinho da história de Ruth, né? O contexto todo teria que estar lendo o livro de Ruth, o capítulo 1 todo, para estar entendendo, mas eu vou separar esses 2 versículos para a gente refletir, estudar e tentar tirar algum aprendizado, né, da vida de Ruth. Ruth respondeu: "Não insista comigo para deixá-la voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe." Então, esses versículos relatam um pouquinho do que Ruth disse à sogra dela, a Noemi. E aí eu vou dar uma palhinha sobre a história de Ruth, de Noemi, para que venha ficar um pouco claro a explicação desse contexto. Quem era Noemi? Noemi era uma senhora casada que tinha 2 filhos e que teve que se mudar da região que estava por conta de uma grande fome, um grande deserto que houve ali. Ela se mudou com o marido, com os filhos para uma outra região, mas aconteceu que houve o falecimento do marido. E aí os filhos se casaram e futuramente ela também perdeu os filhos. Os 2 filhos dela morreram. E aí ela ficou ali naquela cidade estrangeira, como estrangeira, com as 2 noras. Então ela recebeu um convite para estar voltando para a cidade dela de origem. E o que acontece? Ela pediu para que as noras voltassem para a região delas. Já não tinha mais os maridos, né, que no caso eram os filhos dela, então ela pediu para que essas noras, cada um voltasse para os seus lares, refizesse a vida, e a nora de um dos filhos voltou de fato, se despediu dela e voltou. Mas aí nós temos a história de Ruth, e essa fala é a de Ruth para a sogra. A Ruth na ocasião em que Noemi se colocou, orientou ela para que ela voltasse para a casa do familiar, para a terra dela de origem, ela se recusou. Ela falou que ela não iria deixar Ruth, a sogra dela. Não iria deixar Noemi, a sogra dela. Noemi já tinha sofrido a perda do marido, Noemi já tinha sofrido a perda de 2 filhos, e agora a Ruth se colocava ali na posição para cuidar dela, para ser a companheira dela. E aí ela se recusa. Ela fala que aonde Noemi fosse, ela também iria. O povo de Noemi seria o povo dela. Se Noemi morresse, ela também queria ser sepultada ali no mesmo lugar que Noemi. E a gente já inicia essa mensagem vendo a lealdade. E o que é ser leal, né? É ser fiel àquela pessoa que você tem um compromisso. E aí nós vamos trazer isso para nossa rotina, para nossa vivência familiar. Deus nos deu uma família. Nos deu o marido, a esposa, nos deu filhos. Ele gerou uma família para nós. Outro dia nós falamos na ministração aqui
acerca da família, que isso é uma instituição estabelecida por Deus. Foi Deus que criou a família, não foi o diabo, não foi Satanás. Família pertence a Deus, é bênção de Deus. Então, a partir do momento que Deus criou essa família, qual você reside, é uma família que Ele quer que seja eterna. Enquanto tiver vida aqui na terra, Ele quer cuidar, Ele quer proteger, Ele quer zelar essa família. E também nós já falamos sobre isso, de convidar Deus a estar na tua casa, junto da tua família. Mas a mensagem não é essa hoje. A mensagem é para que a gente venha refletir a importância da nossa família, independente da estação que nós estejamos vivendo, independente do momento que nós estejamos enfrentando. Nós vamos enfrentar momentos bons, alegres, felizes, de colheita, mas também nós vamos enfrentar momentos de seca na nossa casa, no nosso lar, junto com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos principalmente, né? Porque nós projetamos toda uma ideia, todo um contexto de criação, mas na verdade os filhos são livres, eles são livres para fazer escolhas também. E existem muitos pais cristãos que estão sofrendo, se lamentando pela escolha dos filhos. Outras famílias estão se destruindo porque em algum momento passou por um momento, por uma dificuldade, enfrentou um deserto dentro de casa. Esse deserto pode ser em várias circunstâncias, pode ser em âmbito financeiro, pode ser em âmbito conjugal, pode ser em âmbito de saúde, que envolva aí problemas de saúde, independente do problema. Tem famílias que não conseguem lidar com as situações. E por não saber lidar, não ter sabedoria para administrar certas situações que vivenciam, elas acabam se destruindo, acabam se deteriorando. Cada um vai para um lado, ocorre separação, família destruída, filhos destruídos. E é sobre isso que Deus quer falar conosco hoje. É sobre isso que Deus quer tratar conosco. Ele quer, através da vida de Ruth, nos ensinar, nos dar sabedoria de como lidar com problemas, de como lidar com situações que surgem e que continuarão a surgir dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos ali unidos como família, nós vamos enfrentar esses problemas. Mas Deus, Ele nos dá válvula de escape, Ele nos dá discernimento, sabedoria, para que a nossa família não venha se destruir, não venha se perder em meio aos vendavais, em meio aos desertos que nós vamos enfrentar, que nós iremos enfrentar. Como reagimos diante de perdas? Como nos prostrar ou reagir, né? A pergunta é, como que você reage diante de uma perda? E essa perda, como eu já falei, ela pode ser em vários sentidos. Pode ser uma perda de luto, pode ser uma perda de luto. Você perdeu um ente querido, alguém que você gostava muito, ou com a sua esposa, ou com o seu marido gostava muito. Perdeu um ente querido da família. Quem que não já passou por isso? Quem que não já teve a perda de alguém que gostava muito da família? E isso é algo que mexe muito com a família, muda muito, desorganiza muito a questão da família, desestrutura a família. Mas nós não podemos nos deixar abalar, nós não podemos nos deixar se levar no meio dessa maré. Então a pergunta é, como que você reage diante de um problema, diante de uma dificuldade? Você vira as costas, você joga tudo pro alto, você abandona seu marido, a sua esposa, você parte para uma separação, quando seus filhos se envolvem de repente com coisa errada, quando seus filhos estão indo por um caminho que não é aquele que a família traçou, que o pai e a mãe traçou para que ele vivesse, como que é a reação desta família? Como que nós nos comportamos? Então é essa a pergunta de Deus para nós hoje. Será que nós agimos como a outra nora de Noemi que virou as costas e foi embora? Ou será que nós agimos como Ruth, que se posicionou e ficou do lado da sogra ali, independente da situação e da circunstância que ela estava vivendo? Ela não virou as costas, ela continuou sendo leal. Então, hoje Deus, Ele nos pergunta, você tem sido leal para sua família? Toda família enfrenta problemas e dificuldades, mas a pergunta é, você tem sido leal ou você tem virado as costas?
Ou você tem desanimado, tem desistido, tem jogado tudo pro alto. E aí vai além, né? Além de ser leal, é você lutar, é você perseverar, é você não desistir da tua família. É você buscar a sabedoria de Deus, discernimento de Deus para resolver os problemas e não abandonar os problemas e não deixar o problema submerger a tua casa, a tua família e o teu lar. Muitas vezes abandonamos nossas famílias e entes queridos porque nos sentimos fracassados. Quem que não já se sentiu fracassado? Como eu falei, seja em qualquer ordem da vida, financeira, pessoal, de saúde, enfim, tem momentos que nós nos sentimos fracassados, porque não são todas as lutas que nós ganhamos. Nós batalhamos, mas não são todas que nós ganhamos. E como nós lidamos com as perdas? Naquele momento em que eu não consegui ganhar aquela luta, naquele momento em que eu não consegui ganhar aquela batalha, eu crio um mecanismo, um plano de ação para reiniciar, ou eu jogo tudo pro alto, ou é mais fácil eu abandonar minha casa, minha família. Então, existe pessoas abandonando o lar, existe lares destruídos, porque aquele que está à frente da casa, seja o pai, a mãe, ele não soube lidar com certos problemas e certas situações. Para ele aquilo foi o fim do mundo. Bastou um problema um pouco mais sério e ele caiu e ele não consegue se levantar. E a gente vê que tudo isso é falta de discernimento, falta Deus nesta família, falta comunhão, falta uma vida de oração, uma vida de propósito, falta fé. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente ainda não vê, mas a gente sabe que Deus pode fazer, que Deus pode mudar e que Deus pode transformar. Deixamos de acreditar em nós mesmos, deixamos de crer em Deus e tudo isso reflete a nossa família. Então, olha o que acontece quando nós deixamos de ter fé, né? Quando nós deixamos de ter fé, nós deixamos de acreditar em nós mesmos. Nós deixamos de acreditar que Deus ele pode mudar situações, que não existem impossíveis para Deus. Deus é o dono de toda a prata, de todo o ouro. Gênesis fala da criação do mundo. Gênesis conta a história do que Deus fez nessa terra. E nós estamos inseguros e muitas vezes nos pegamos pensando, será que Deus pode mudar essa situação? Aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há. É a Ele que nós servimos, é a Ele que nós adoramos. E existem momentos em que nós temos dúvidas. Nós nos perguntamos, mas e essa situação? Deus não vai poder resolver. E essa outra situação, essa não. Deus resolve uma dor de cabeça, mas Deus não resolve um câncer. Deus resolve uma dor de cabeça, mas Deus não tira um filho da droga. Deus resolve uma dor de cabeça, mas Deus não resolve um problema financeiro. Então nós rotulamos Deus, o que Ele pode ou o que Ele não pode fazer. E isso se resume em falta de fé. E quando falta fé, tudo isso reflete na nossa família, porque nós vamos ter uma família que vai murmurar, que vai blasfemar contra Deus, que vai acabar, que vai se destruir, mas que não vai passar pela prova glorificando a Deus, sabendo que tem um Deus que pode mudar a situação e orando e buscando desse Deus essa mudança. Tiago 1,2 diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria por passarem por qualquer tipo de provação. E aí ele complementa dizendo: quando enfrentamos um problema, crescemos. E ele nos ensina, e Deus nos ensina a pedir com fé e não com mente dividida. Então Tiago ele traz um pouquinho para nós do que Deus espera de quando nós passamos por um problema, de quando nós passamos por uma dificuldade, quando nós enfrentamos uma crise na nossa casa e na nossa família. Primeiramente ele fala que é importante, que os problemas eles são importantes na nossa vida. É claro que todo mundo deseja uma vida tranquila, calma, sem problemas. Nós desejamos verão todas as estações do ano. Quem gosta de frio, quem gosta de chuva, né? Quem gosta de inverno. Nós queremos verão, nós queremos ver o sol, nós queremos a primavera, ver as flores desabrochar. Mas não é assim que funciona, né? Deus ele está a nos provar, ele nos prova, ele nos testa, assim como o ouro é testado. E aí ele nos coloca as provas, né? Nós enfrentamos provas, nós enfrentamos lutas na nossa casa, na nossa família. E tudo isso serve para crescermos. Assim como o ouro ele é lapidado.
Assim como uma pedra valiosa, bruta, ela pode ser lapidada. Assim Deus nos lapida com as provas, com as tentações, com tudo que nós vivemos, com os dias maus que nós vivemos. Deus usa isso ao nosso favor, para que venhamos crescer espiritualmente, para que venhamos desenvolver fé. Mas Ele espera olhar para nós e ver fé. Ele espera encontrar fé no teu filho. Ele espera olhar para dentro de nós e enxergar que nós estamos acreditando em dias melhores, que dias melhores virão, não porque nós somos bons o suficiente, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele nos alcança com a graça dEle. Então é isso que Tiago relata aqui. Considere qualquer provação, qualquer dificuldade um motivo de alegria, para que você cresça, para que você desenvolva a tua fé. Tiago fala que quando enfrentamos um problema, crescemos. E nós temos que pedir com fé e não com a mente dividida. E o que Tiago quer dizer em relação a isso? Tem pessoas que acreditam que Deus pode curar uma dor de cabeça, mas não acredita que Deus pode curar um câncer. Acredita que Deus pode curar uma dor na perna, mas não acredita que Ele pode tirar o filho das drogas, como eu já falei aqui. E isso é uma mente dividida. Você acredita em Deus até um certo ponto. É você que determina as limitações para Deus. E quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Quem somos nós diante de Deus? Ele faz o que quer, como quer, da maneira como quer. Então, que hoje a gente possa entender e compreender, acrescentar fé no nosso coração. Aquele que não tem, peça para Deus, ore a Deus. A palavra de Deus fala, aquele que não tem fé, peça. Aquele que não tem sabedoria, peça. E o Deus que está nos céus, Ele nos dará fé. Ele acrescentará sabedoria na nossa vida. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, pois serão coroados por Deus. Então a palavra de Deus fala que Ele está o tempo inteiro a nos olhar. Ele está o tempo inteiro a nos vigiar. Ele está o tempo inteiro a nos acompanhar. Ele olha para nós e Ele deseja, Ele almeja ver fé no coração. E a palavra dele fala que quando Ele enxerga fé no coração, quando Ele enxerga esperança de dias melhores, porque a nossa esperança ela tem que estar em Deus. Ele fala que nós seremos coroados por Deus. Que lá no final da nossa vida nós receberemos a coroa da vitória. E tem muita gente perguntando, o que adianta? De que vale eu servir a Deus? Se a minha vida tem passado por situações críticas, se eu estou enfrentando problemas e dificuldades. E nessa noite Deus nos fala, Deus fala em nosso coração, que a nossa vitória, a nossa coroa não é nessa terra. A nossa coroa, a nossa vitória está nos céus. É na glória que nós seremos coroados por Deus. Porque essa vida é passageira. Tudo isso que nós vivemos é terreno. Tudo isso que nós vivemos passa. Tudo é supérfluo. Mas nós vamos herdar uma vida que não é supérflua, que ela não vai mais passar. É a vida eterna. E aí lá na glória, juntamente com Deus, nós seremos coroados por Ele. Por tudo que nós enfrentamos, por tudo que nós batalhamos. Aprendemos com Ruth a não desanimar, a continuar, a não abandonar, a ser leal à família que Deus nos entregou e confiou em nossas mãos. Então eu finalizo essa mensagem de hoje com essa situação. Nós temos que aprender com Ruth a ser leal. Ruth não abandonou Noemi, a sua nora. Ela não tinha mais nada a perder. Ela tinha perdido o marido. Noemi não tinha outros filhos para ela fazer um novo casamento. Mas mesmo assim ela falou, Noemi, eu serei leal com você até o último dia da tua vida. Então que a gente possa ser leal à nossa família, independente da prova, dos problemas e da dificuldade que venhamos enfrentar. É um desemprego. Vamos ser leal nesse momento difícil. A continuar e a não desanimar, né? Aí envolve fé. Se eu não tenho fé, eu tenho que pedir para Deus, Senhor, acrescenta fé no meu coração. E eu tenho que lembrar todos os dias que Deus entregou uma família na minha mão, que Deus confiou uma família nas minhas mãos. Então eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar dessa família, porque lá na glória, quando nós nos encontrarmos com Deus, no dia do juízo final, todos nós passaremos pelo juízo final, todos nós vamos enfrentar a morte. E a Bíblia fala que nesse dia nós vamos enfrentar o juiz. E aí o juiz vai nos perguntar, o que nós fizemos com a nossa família? Com aquela que Ele entregou nas nossas mãos, que Ele confiou nas nossas mãos. Será que nós lutamos, nós batalhamos, nós somos leais? Ou será que nós abandonamos a nossa família? Nós viramos as costas, nós olhamos e falamos, não, para isso não tem mais jeito. Eu não vou mais lutar, eu desisto.
Então que essa mensagem fique no coração de vocês, que a gente possa refletir não somente hoje, mas no decorrer da nossa vida, né? Que vocês possam se deixar Deus falar no coração de vocês a respeito dessa mensagem, assim como Ele falou fortemente no meu coração. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus, amém?